Como foi a nossa dublagem de Mega Man Zero? Vamos dublar Mega Man Zero 2. Confira agora a segunda parte do podcast de como foi a dublagem de Mega Man Zero. Testando, 1, 2, 3. Tá bom. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruce e sim, eu sei que você já sabe o meu nome, tudo bem? Afinal, tá aparecendo aí na tela. Mas aqui estou eu com a nossa segunda parte do podcast da dublagem de como foi a dublagem de Mega Man Zero, a nossa dublagem no caso. E lembrando, preciso mencionar também que a nossa dublagem não é oficial, tudo bem? É um projeto feito de fãs, para fãs, e também nós não dublamos o jogo em si, não mexemos no arquivo do jogo, na ROM do jogo, não. Nós pegamos uma gameplay gravada por mim mesmo e dublamos a gameplay em si. Eu explico isso na nossa primeira parte do podcast também, o link está na descrição e passando aí no card para vocês. E essa segunda parte do podcast é falando sobre os episódios 4 e 5, que foram os últimos episódios. No primeiro nós falamos dos episódios 1 ao 3, e resumindo um pouco sobre o resultado que eu tive, que eu achei do meu próprio ver do primeiro episódio e do segundo, né? Bom, eles estão com um resultado bem na média, bem medíocres, para ser sincero, e a partir do terceiro episódio foi que eu comecei a prestar mais atenção na atuação do pessoal, na interpretação, na leitura deles, e aí, a partir do terceiro, você já consegue ver uma grande melhora. Se você quiser pegar o primeiro episódio, pular algumas cenas e depois assistir o terceiro, você vai perceber alguma diferença para melhor, lógico, em algumas falas, na grande maioria. Mas bom, indo ao que interessa agora, o episódio 4 foi o que eu tive mais dificuldades para gravar, para completar a dublagem. A partir dele foi que a coisa começou a ficar um pouco mais difícil. Se eu me lembro bem, o episódio 3 ele foi postado mais ou menos em setembro, novembro, não sei exatamente. E o episódio 4 eu já queria botar ele pra frente. Inclusive, o dublador do Zero foi quem entregou todas as falas primeiro. Lógico, todos os roteiros já estavam prontos, então ele sempre entregava primeiro todas as falas. Mas aí o que é que esteve acontecendo? Muita gente que eu já tinha chamado antes começou a perder mais o interesse. O que resultou em eu ter que substituir muita gente. Inclusive, eu comentei isso num podcast do ano passado, mais ou menos, de 2020. E foi aí que a coisa começou a pegar mesmo, né? Porque o elenco todo estava desistindo e eu não tinha mais quem contratar, assim, né? Entre aspas, contratar, entrar em contato e chamar para participar. Eu até entrei em outros servidores de fã-dublagem também, mas era pouquíssima gente interessada. E aí complicou, o que acabou resultando no quarto episódio sair apenas em 2020. E olha que ele estava planejado para sair mais ou menos em, novembro, dezembro. Era para sair todos os episódios no mesmo ano, 2019, mas não acabou acontecendo por causa dessa falta de dubladores e desinteresse do pessoal. Inclusive, muita gente foi substituída e estava para ser substituída, o que era uma pena, e eu não gosto muito de fazer isso, de fazer substituições, porque a impressão que a maioria dos primeiros dubladores deixaram foi incrível. Para mim e para a maioria recebemos um feedback muito bom pelas vozes que eu escolhi, tanto da Ciel quanto do Zero, de alguns chefes também. E inclusive eu não tinha mencionado, mas eu acabei dublando o X também, porque o X aparece no primeiro jogo do Mega Man Zero em forma de Cyber Elf, né? Mas eu acabei dublando ele também por questões de emergência. E eu diria que o resultado foi até que aceitável. Não era a melhor voz pro X, mas, dava pra engolir, sabe? Mas sobre o processo, né? Como foi a dublagem do episódio 4? Na verdade, não tem muita coisa o que contar, né? Porque a maioria dos dubladores eu já tinha o áudio, então eu deixei, só que estava incompleto, sabe? Eu não sei o que é que tinha na cabeça do pessoal que participava, que às vezes eles, um exemplo, tinha 5 falas, né? Ao todo, para ele gravar naquele episódio. Ele gravava metade, né? Ou seja, 2 falas, 3, e deixava o resto para fazer daqui a um mês. Então, meio estranho isso, mas tudo bem. Eu não estava pagando ninguém mesmo, era um projeto de fãs, então... tudo bem, mas é um pouquinho sacanagem, né, filho? Mas ignorando mais essa parte, o episódio ele ficou parado, aqui o projeto do episódio ficou parado no meu editor de outubro, aliás, porque eu comecei a organizar os arquivos em outubro,
e ficou até maio de 2020, mais ou menos, né? Maio, abril, por aí. Aí, a maioria dos arquivos acabaram corrompendo, né? Porque é normal, acontece às vezes, e eu tive que reeditar tudo de novo, que não foi exatamente um problema. Afinal, tinha bem pouca coisa para editar, então foi de boa, de boa. Mas não podemos ignorar que foi bem chato, né, baby? E assim, o episódio só acabou sendo postado em julho de 2020. Depois que os arquivos acabaram corrompendo, eu meio que perdi a vontade de dublar o episódio 4, e eu já estava até cancelando a dublagem praticamente, eu deixei ela em pausa. Eu não tinha a intenção de parar por completo, mas do jeito que estava, meio que eu não tinha mais tanta vontade como antes, né? Mas aí, tudo bem, o episódio 4 foi postado, foi o primeiro episódio que a gente fez uma estreia, inclusive porque eu não mexo tanto no YouTube, então eu não sabia como funcionavam algumas coisas, eu sempre pedia ajuda para alguém. Mas aí depois do episódio 4 eu acabei aprendendo mais a mexer com a estreia e tal, programação, e aí agora tá tudo mais tranquilo, né? E ele estreou em julho de 2020, teve uma recepção até bem ok, o pessoal gostou, depois de uma espera longa, né? Bem longa, mas no final acabou dando tudo certo. Já o episódio 5, ele não demorou tanto assim, mas ainda assim está bem distante da data de estreia do episódio 4. Ele foi postado em dezembro de 2020, ou seja, no final do ano. E é complicado, né? Mas já aconteceu, o resultado foi bom, teve uma boa recepção também. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre os problemas que tivemos nesses dois últimos episódios 4 e 5. Primeiramente no 4, que é mais curto, é que ele teve algumas cenas cortadas pela falta de pessoas, pela falta de figurantes, mais especificamente, porque eu já estava dublando Reploids, né, os NPCs do jogo demais, então eu queria alguma coisa diferente. E teve uma cena, uma ou duas mais ou menos, de figurantes, que estava explicando a missão, não lembro exatamente, do episódio 4, e eu tive que cortar, porque até fez sentido eu cortar, porque não era uma cena importante demais para a história, então foi até tudo bem. E no episódio 4, inclusive, teve o chefe Hanumat, né, que era um macaco com poderes de fogo, né? Aquele lá eu gostei muito de dublar também. Ele tem uma voz bem mais cômica, eu diria, bem mais engraçadinha, e foi legal dublar ele, apesar do desgaste na voz, né? E se eu tivesse que citar dois chefes que eu tive mais trabalho para dublar, seria o Blizzak Stargroth, que apareceu no episódio 3, aquele búfalo que tem habilidades de gelo, e o Hanumat, né, que é o macaco com habilidades de fogo. Foi até divertido, apesar do trabalho que eu tive. Eu gostei do resultado final. E foi divertido, né, como eu mencionei. Partindo agora para os probleminhas do episódio 5, que sinceramente foi o episódio mais sofrível nas gravações, é que ele teve muita cena cortada. Ele teria mais ou menos meia hora de duração, o episódio 5, e foi muita coisa cortada. Inclusive, se você for assistir ele agora, que ele só tem, acho que 8 ou 7 minutos, tem até algumas vozes lá faltando, só que eram diálogos essenciais para a história, então eu não cortei, eu deixei passar, mas só tinham algumas vozes mesmo, que foram as vozes do Fafnir, do Zero e da Ciel. Tinha uma última cena com a Ciel, e eu tive que deixar porque era importante para a história, era o último diálogo da Ciel com o Zero, então era praticamente obrigatório deixar. E teve também a Batalha dos Chefes, porque todo jogo do Mega Man Zero tem esse costume, essa cultura de você lutar contra todos os chefes na última fase, na última missão, no caso de Mega Man Zero, né? E essa parte eu também tive que cortar, o que foi uma pena, porque eu amei ter que dublar a maioria dos chefes. Eu tinha dublado todos eles de novo, eu amei fazer isso de verdade, mas estavam faltando muitas vozes, então não ia dar muito certo, né? O que resultou no grande corte e na redução de duração do episódio, o que foi realmente uma pena. E esse episódio até teve uma recepção boa, mas só boa mesmo, não foi ótima como no episódio 4. Mas até o episódio 4, que foi o que mais demorou para sair, teve uma recepção bem melhor do que o episódio 5, em questão de visualizações, número de likes e tudo mais. E dessa forma se encerrou a nossa dublagem de Mega Man Zero, o nosso trabalho tinha acabado, só que eu acabei não gostando tanto do resultado final do episódio 5, né? Como já mencionado, por causa dos cortes e tal, a falta de vozes, tem muita coisa faltando lá. Mas nós concluímos a dublagem praticamente, entre aspas, não está totalmente dublado o jogo, mas ok,
Ok. O resultado final eu vou dizer que foi ótimo. Eu só vou dizer que foi ótimo. Não foi espetacular, nem incrível. Foi ótimo. Só isso. E agora a coisa que todo mundo quer saber, né? Vai ter Mega Man 02 dublado, Bruce? E como eu havia mencionado no primeiro podcast, sim, eu queria muito fazer Mega Man 02, 3 e 4, a saga Zero completa dublada. Eu queria muito. Mas eu não consegui dublar nem Mega Man 01 direito, então as chances de eu dublar o segundo são bem baixas, né, baby? Então eu não posso te dar tanta certeza, mas que eu quero sim. Eu gostaria, eu tenho uma boa parte aqui do roteiro já traduzido, inclusive. Eu já estou acostumado com o jogo praticamente todo, então gravar uma gameplay para mim não seria grande problema. Mas tem essa questão do pessoal interessado, né? Então complica um pouco, eu não posso garantir nada. Além do mais, nós reduzimos muito a dublagem de jogos aqui. Então, repetindo, nada garantido. Mas, se você tiver interesse em ajudar com alguma coisa, então entre no nosso servidor do Discord, que o link vai estar na descrição, e a gente pode conversar sobre, tudo bem? Mas a única coisa que eu posso garantir a vocês é que neste canal, neste estúdio, sempre vamos ter conteúdo de qualidade e que agrade ao público.